Êxodo 33, vou ler a partir do verso 7, que é um texto que fala sobre intimidade. Êxodo 33, verso 7. Vamos ler junto? Vamos acompanhar aí? Presta atenção no que o texto diz. Cada versículo aqui aponta na direção do que a gente quer falar a respeito de se ter uma intimidade profunda com Deus. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Senhor, estamos todos nós aqui na Tua presença, é a Tua presença que dá sentido a tudo que estamos fazendo aqui nesta noite. E queremos, Pai, que essa presença santa Tua não seja algo que experimentamos semanalmente, que experimentamos quando estamos juntos, mas queremos que seja uma experiência de intimidade que temos todos os dias, em todos os momentos. A Tua palavra nos ensina que o Senhor é um Deus presente nas nossas vidas, presente dentro de nós, presente na vida daqueles com quem temos vivido, e queremos experimentar e desfrutar de todas as bênçãos decorrentes dessa intimidade, desse relacionamento verdadeiro e genuíno com o Senhor. É o que te pedimos, Senhor. Faz assim conosco, que, Senhor, muito para além das palavras que vão sair da minha boca aqui, que o Teu Espírito Santo inspire, fortaleça, alimente, Senhor, faça com que cada um hoje mergulhe nessa relação profunda contigo, para a glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém. Quando eu cheguei no início do ano, aqui voltando para Niterói, falei, poxa, tem que voltar às minhas origens do surf, não é? Porque eu tinha muita intimidade com essa vida do surf, com essa coisa toda. Aí comecei a assistir o Mundo Medina, aquele programa do off. Falei, vou começar a gravar esse programa. Comecei a gravar porque passava numa hora que eu não podia assistir. Eu ia lá e assistia toda vez que eu tinha disponibilidade de tempo um capítulo do Mundo Medina. Só que aí depois de assistir uns 10 a 15 programas assim, eu comecei a ficar desanimado, porque eu falei, o absurdo daquele cara surfando expõe a minha condição física, a minha falta de condição de voltar a pegar onda, a minha falta de condição, enfim, para eu chegar, né, a fazer coisas parecidas com o que ele faz, eu vou ter que me empenhar de uma forma que eu não estou disposto a me empenhar. Então, de algum modo, a virtude dele, a habilidade dele, a saúde, a performance dele me fizeram ficar um pouco desanimado, assim, não tem condição. Claro que eu falo isso, tive essa reação meio que brincando, mas realmente eu parei de gravar, falei, vou parar de assistir esse negócio que eu estou ficando deprimido toda vez que eu assisto. Então foi uma coisa eu brincava com o Frank, falando, parei de assistir, parei de gravar, cortei aquilo lá do que estava gravado, porque é deprimente. Eu estou brincando, é claro, gente, mas a verdade é que quando a gente se depara com alguém muito superior a nós, com alguém realmente que a gente não tem como alcançar e atingir a virtude daquela pessoa, você pode fazer daquela pessoa um ídolo, um objeto de admiração, que seja, ou você pode fazer o contrário, se distanciar completamente e falar, não quero mais assistir. E a verdade é que às vezes acontece isso com a nossa relação com Deus. Às vezes a gente sabe
óbvio que a gente precisa se aproximar de Deus, que a gente precisa buscar Ele, que a gente foi chamado a ser como Ele, a se entregar totalmente para Ele, a viver para a glória dEle, uma vida como Jesus, homem, viveu. Ele é o nosso referencial, Ele é a nossa meta. Mas a verdade é que às vezes a gente começa a entrar num processo meio que de se envergonhar, por perceber que a gente está tão distante, tão longe, a gente é tão diferente da perfeição de Jesus, que pode ser que a gente comece a se distanciar um pouco, comece a orar menos, comece a perder essa intimidade com Deus. Afinal de contas, o referencial é alto demais. E a verdade é que, não estou dizendo aqui que ele não é, óbvio que é alto demais, mas a gente foi chamado diante de Deus para buscá-lo, buscar esse referencial, e é claro que pelo poder do Espírito Santo vivendo em nós. Sem esse poder é impossível, sem esse poder isso tudo é utopia, a vida cristã é utopia, mas Deus prometeu que nos daria o Espírito dele, para que a imitação de Jesus não fosse um referencial elevado demais para ser abandonado, mas fosse algo real, algo possível, mesmo que não plenamente. A gente só vai experimentar isso plenamente na glória. Ou seja, nós, como estamos, pecadores, somos redimidos e recebemos o Espírito Santo para viver em intimidade com Deus. Jesus nos mostrou essa evidência, evidenciou com a própria vida dele como funciona essa vida de intimidade com o Pai. Ele não era assim? Por onde ele andava, ele orava, se retirava para orar, orava junto, orava sozinho, orava em cima do monte, orava em toda parte, orava nas visitas, não é? Contudo, a gente tem uma certa dificuldade com essa ideia de orar. Pouca gente consegue ter disciplina em oração, pouca gente consegue ser dedicada à oração, pouca gente consegue viver constantemente em oração na presença de Deus, mas não devia ser assim. Contudo, muitas vezes é assim. Eu fiquei me perguntando, quando preparei essa mensagem, por que a gente tem essa resistência a entrar na presença de Deus? Por quê? Claro, a gente sabe que a gente é pecador, Deus é santo, 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 é transcendente, a gente está aqui vivendo no mundo caído, mas a verdade é que algumas conclusões que eu cheguei, uma delas foi que a oração e lidar com esse ser invisível é algo que eu não posso controlar. E a verdade é que a gente prefere sempre as coisas que a gente pode controlar. Por que às vezes você tem muito mais facilidade de ler livros devocionais, teológicos e a própria Bíblia e adquirir conhecimento intelectual da fé, do que você passar a mesma quantidade de tempo em oração? Porque o conhecimento intelectual você controla, você estuda um pouco aqui, um pouco ali, daqui a pouco você domina o conhecimento intelectual daquilo. Mas a oração, a intimidade com Deus, isso é algo que você não controla. A oração é uma atitude de entrega, uma atitude de dependência, é uma atitude de derramar nossa alma diante de Deus e de buscar nele algo que nós não temos. A gente tem falado isso repetidas vezes, a respeito dessa luta que a gente trava quando a gente está orando e quando a gente busca orar. Então, o que é preciso para se ter intimidade com Deus? Esse texto responde basicamente a duas perguntas. Eu vou colocar assim para a gente entender o que o exemplo de Moisés aqui nessa tenda mostra para nós. Primeira coisa, é importante para a gente ter intimidade com Deus, a gente criar o hábito de orar. É isso que o texto diz no verso 7. Moisés costumava montar a tenda. Moisés não era aquele cara assim, vou vivendo, deixando a vida me levar, e se a coisa apertar muito, eu vou correr para a tenda e vou montar ela e vou buscar a Deus. Não, Moisés costumava montar a tenda para buscar a Deus. Tinha um lugar de encontro com Deus, tinha um hábito e fez da oração, da busca da presença de Deus, um hábito de alguém que se reconhecia insuficiente e dependente desse Deus que criou todas as coisas, que tem todo o poder e que intervém na história humana. Moisés tinha plena consciência disso.
Há muitos exemplos bíblicos de homens de Deus que tinham esse hábito também. Às vezes a gente fala assim, os muçulmanos, né, se curvam lá 5 vezes ao dia para o momento da oração deles, eles são muito disciplinados com a oração e tudo. Contudo, você vê essa mesma atitude em personagens como Daniel. Daniel 6,10, o texto diz que quando Daniel ficou sabendo que o rei tinha proibido orar a Deus, ele foi lá e 3 vezes ao dia abria a janela e fazia a sua oração como costumava fazer, agradecendo a Deus. Daniel, diz o texto, que simplesmente continuou fazendo aquilo que era um hábito na vida dele, 3 vezes ao dia. Daniel investia tempo, energia na agenda dele, priorizando a busca da presença de Deus. Vejam que a Bíblia não traz essa regra. Você precisa orar 1 vez ao dia, precisa orar 2, 3, 5. A Bíblia não traz essa regra. Ela simplesmente diz que você precisa ter intimidade com Deus. De modo que Daniel não é um exemplo de que todo cristão deve orar 3 vezes ao dia. Ele é um exemplo de alguém que criou um meio de se aproximar de Deus, de buscar intimidade com Deus. E é esse meio que eu e você precisamos diante de Deus buscar. Não adianta você olhar para 2014 e falar, quanta derrota, quanto pecado, quanto vacilo, quanto distanciamento de Deus. Pisei na bola direto com Deus esse ano. E ficar se lamentando, se você não for lá na raiz desse problema. Você buscou intimidade com Deus, buscou estar perto dEle, buscou a presença dEle, você se dedicou a essa busca. Porque, gente, não tem outro jeito. A gente não vai ter intimidade com Deus se a gente não buscar sistematicamente a presença dEle, a vida dEle, é claro, a palavra dEle, o conhecimento dEle, as coisas que são dEle, a sabedoria que vem dEle. Foi o próprio Jesus que disse, né? O reino dos céus, desde os tempos de João Batista, tem sido tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Jesus não falou que intimidade com Deus era uma coisa mágica, que ia acontecendo espontaneamente, sem atitudes nossas. Ele falou, não, vai acontecer à medida que você tomar atitudes proativas, atitudes no sentido de colocar o seu coração, a sua vida, confessar os seus pecados a Deus, buscar conserto diante dEle, a partir de uma vida de intimidade com Ele. Uma outra lição que Moisés nos dá é a gente aprender a valorizar os momentos de solitude. O que é solitude? Mesmo que solidão, não é. A solidão é quando a gente é abandonado, a um estado ou uma condição de solitário. Você foi abandonado, você ficou sozinho na história. Solitude não, solitude é uma atitude consciente e voluntária, de vontade própria, no sentido de ficar só você e Deus, só você diante dele. Verso 7 termina assim: Moisés foi e montava a tenda do encontro do lado de fora do acampamento. Ele saía do acampamento. Às vezes é momento de você também sair da correria, sair da turbulência. Tem gente que eu conheço que é tão viciada em trabalho que tem até dificuldade com a ideia de tirar férias, porque se sente mal de férias, se sente mal de repente num dia de folga. São raros, né? Tem raros que pensam assim, os workaholics da vida aí. Mas o fato é que a gente precisa às vezes ficar um pouco sozinho. Não aquela deprê, curtir deprê, não é isso. É você falar, cara, eu vou ficar um pouco sozinho aqui na minha, para buscar a Deus, para ouvir dele o que ele tem a me falar a respeito do que eu tenho vivido hoje, do que eu tenho feito hoje, deixado de fazer hoje. Eu quero ouvir Deus, eu quero ter um momento de silêncio, de quietude, de solitude com Ele. Sabia que Jesus encorajou isso também? Mateus 6,6 diz assim: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Jesus não orava só no quarto com a porta fechada em secreto.
Ele orava em toda parte. Ele não está dizendo aqui que esse é o único meio de oração, o único meio de relacionamento, de intimidade com Deus. Mas ele está dizendo aqui que esse é um meio necessário, importante, na dinâmica do nosso relacionamento com Deus. Eu não tenho meu momento íntimo com Deus, de abrir meu coração para Ele, não, mas toda reunião da igreja eu estou lá. Se tiver todo dia, eu estou lá todo dia. Só que tem coisas que você tem que dizer para Deus que você não vai dizer aqui na reunião. Tem coisas que você tem que mexer, que você talvez não vá mexer, dependendo do ambiente. Você tem que ser lá no seu quarto com a porta fechada, né? O derramamento da alma, a busca de intimidade com Deus. Em terceiro lugar, né, a gente alcança intimidade com Deus quando a gente se compromete com esse hábito. De onde é que eu tirei essa ideia? Diz o texto que Moisés chamava a tenda de tenda do encontro. Ou seja, ele criou um meio de buscar intimidade com Deus, se retirava para buscar intimidade com Deus, montava uma tenda para isso e deu um nome a essa tenda, tenda do encontro. O que era isso senão uma forma de institucionalizar a sua relação com Deus, de se comprometer. Essa palavra parece tão fácil, tão simples de ser entendida, mas a verdade é que pouca gente hoje está disposta a se comprometer. As pessoas não querem compromisso, porque compromisso exige sacrifícios sempre. Eu não quero me sacrificar. Comprometer-se é necessariamente ter que dizer muitas vezes não para certas vontades minhas. Eu não quero isso. Eu quero fazer sempre a minha vontade. Eu quero resguardar a minha liberdade de ir e vir. E quando eu me comprometo com um propósito, eu estou abrindo mão dessa liberdade para dizer: o encontro com Deus é mais importante. É uma coisa que eu instituí, que eu estou levando a sério, é um propósito sério que eu tenho com Deus. Então, gente, com isso Moisés responde a essa primeira pergunta: como é que a gente faz para ter intimidade com Deus? Buscar a Deus em oração, se comprometer, instituindo momentos e formas de nos relacionar com Ele, talvez diferentes, e valorizar esses momentos de solitude, de quietude diante dele. A segunda pergunta sobre intimidade com Deus que eu queria ver no texto aqui é a seguinte: o que acontece quando temos intimidade com Deus? É muito legal o fato de que o texto diz uma coisa que a gente já sabe. Legal, eu tenho que ter intimidade com Deus. É verdade, claro que tenho, né? Deus me chamou para ter intimidade com Ele. Jesus veio, viveu como homem, experimentou plena liberdade com o Pai e deixou o exemplo perfeito para mim. E eu simplesmente tenho que imitar Jesus, tudo bem. Agora, quais as consequências quando a gente entende isso na prática e leva isso a sério? Sabe qual é a primeira e mais maravilhosa delas? É que quando a gente conquista intimidade com Deus dessa forma, Deus sempre vem em nossa direção. No verso 9 diz assim: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem, que simbolizava no momento do deserto a presença de Deus, durante o dia descia e ficava à porta da tenda. Ou seja, Deus ia ao encontro de Moisés. Às vezes a gente quer que Deus venha ao nosso encontro, mas a gente não está indo para fora, montar nossa tenda, buscar Ele de todo o nosso coração. A gente não tem buscado intimidade com Deus, mas quer que Ele sempre esteja vindo em nossa direção. E isso, óbvio, não é certo. Às vezes a gente desconfia de Deus, essa que é a verdade. Desconfiar é deixar de confiar, né? A gente desconfia, Deus não está preocupado com o que eu estou vivendo, porque Ele não tem vindo até mim. Mas na verdade, Deus é onipresente, Ele está em toda parte, não é?
Diz a palavra, como a gente celebrou essa semana, que ele é Emanuel, é Deus conosco. Esse é o sentido do Natal, não é? Jesus veio para que a partir de então Deus, experimentando a vida humana, fosse Emanuel, e a gente tivesse esse ponto de identificação com ele. E aí ele mesmo diz assim em Lucas 18: acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Vejam como Jesus inverte. A gente faz uma lógica equivocada. O problema é que Deus não tem vindo ao meu encontro. O problema é que Deus não tem atendido a minha oração. Por isso que eu fico desanimado de orar. Por isso que eu fico desanimado de buscar a Deus, porque as minhas vontades não têm sido feitas. E aí Jesus disse: olha, o problema não é esse, nunca foi esse. Deus está sempre pronto a descer ao nosso encontro, a vir em nossa direção. Contudo, quando Ele vier, Ele vai achar fé na terra. O problema está no meu e no teu coração, na nossa fé vacilante, na nossa desconfiança dEle, na nossa desconfiança que é revelada não só na nossa oração duvidosa, mas até mesmo em atitudes de rebeldia constantes com relação a Ele. A nossa falta de compromisso com Ele, com a palavra dEle, com a igreja dEle, com as coisas dEle, com a presença dEle, com a tenda do encontro, que não é essa aqui. A tenda do encontro, ela pode ser armada onde você estiver. É o lugar da presença dEle, de buscar Ele. E a gente não está comprometido com isso, mas desconfia de Deus, mas acredita que Ele não está conosco, de que Ele nos abandonou. A gente precisa mudar isso. Às vezes a gente espera um avivamento no gol, na igreja, que vai acontecer assim de uma forma mágica. E reiteradas vezes a gente tem falado isso aqui. Não é assim que funciona. O avivamento vem a partir de cada um de nós, buscando a Deus de coração, com intensidade, com intimidade, tendo aquele despertamento que a atriz Maria Gabriela teve ali, naquela encenação, aquela retomada, não é, de consciência em relação ao momento novo que Deus quer que a gente viva, sempre, mais e mais na presença dEle, né? E a gente continua muitas vezes tentando enganar a Deus. Deus fala conosco. Então, Deus se move em nossa direção. Em segundo lugar, quando nós buscamos intimidade com Deus, Deus fala conosco. Enquanto o Senhor falava com Moisés, né, vinha e a coluna ficava ali, e o Senhor falava com Moisés como alguém fala com seu amigo. Essa expressão amigo aqui, ela traz essa ideia de alguém com quem se tem intimidade. É isso que está querendo dizer, que Moisés tinha intimidade com Deus. Quando ele ia tomar alguma atitude, alguma decisão, ele já sabia o que Deus pensava sobre aquilo, porque ele andava com Deus. Ele levava a sério essa relação pessoal dele com Deus. Então, uma outra consequência de se ter intimidade com Deus é a gente ouvir a voz dele. Às vezes a gente acha que o problema é que Deus não está falando, mas Deus sempre está falando. A gente que não está ouvindo, lembra da história do filho pródigo? O filho pródigo, Deus estava falando ali com ele, mas ele não queria ouvir, ele não queria ser confrontado. E a gente muitas vezes também não quer ser confrontado, foge de ouvir aquilo que a gente mais precisa ouvir. E terceira consequência de se ter intimidade com Deus, e maravilhosa também, nós influenciamos as pessoas à nossa volta, levando-as à adoração. Verso 8: sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas.
observando até que ele entrasse na tenda. Verso 10: quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. Conseguiram visualizar a imagem? A nuvem descia até a porta da tenda de Moisés, e quando o povo via que Moisés estava indo lá buscar a Deus na tenda do encontro, todo o povo, cada um ficava na porta da sua própria tenda, já naquela expectativa: caramba, Deus vai falar alguma coisa vai acontecer, porque Moisés está fazendo como ele costuma fazer, está indo lá buscar a Deus, está indo lá estar com Deus face a face. E quando ele faz isso, Deus se manifesta, Deus fala, as coisas acontecem. E todo mundo ficava fascinado com aquilo, todo mundo queria ver o que ia acontecer. E aí, gente, é isso que acontece quando eu e você começamos a levar a sério a nossa relação de intimidade com Deus. Quando eu e você saímos dessa relação superficial, em que a gente vai administrando o senhorio da nossa própria vida, nominalmente mantendo um título ou um status de cristão, mas na prática não buscando ter intimidade com Cristo, falando que é de Deus, mas sem agir como filho de Deus. Ninguém fica fascinado com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso exemplo. As pessoas olham para nós e dizem ali. Eu lembro de um amigo no colégio que é cristão. Ele falou que entrou em crise quando os amigos de sala dele falaram para ele: pô, você é cristão? A gente nunca imaginei que você fosse cristão, depois de anos convivendo com ele. Ele falou: como assim? Estou há anos convivendo com essas mesmas pessoas, eles falaram que nunca imaginaram que eu pudesse ser cristão. Eu não tenho diferença nenhuma na minha vida, então alguma coisa precisa passar a ser diferente. Claro que não é uma diferença cultural, mas uma diferença de atitude, de postura. E às vezes é isso que acontece. As pessoas olham para nós e não ficam fascinadas com nada em nós, porque nós mesmos não temos nada de fascinante, ou pelo menos nada que possa ser comparado com a presença de Deus em nós, com o nosso relacionamento com Deus. É o que pode nos tornar mais fascinantes e cativantes. Nossa intimidade com Deus, o fato de que Deus e a palavra dele condicionam a nossa forma de pensar, de agir, de lidar com os outros. Isso, gente, vai fazer todo mundo parar para ficar observando e falando: ali tem uma coisa que vai acontecer, porque ele está buscando Deus a sério, porque o Deus que ele está buscando é verdadeiro, porque toda vez que ele busca, alguma coisa acontece, as coisas mudam. E a gente, sem dúvida nenhuma, deveria às vezes se envergonhar, porque Jesus era assim, aquele que a gente chama de mestre era assim. Ele cativava as pessoas por onde ele passava. E muitos cristãos criam exatamente o sentimento oposto naqueles que não conhecem a Deus, né? Ou naqueles que estão fora. O oposto. Aquele ali eu jamais seria cristão, porque aquele ali é cristão, eu nunca quero ser como aquele, né? Então, gente, eu senti de compartilhar essa palavra aqui, porque a gente tem vivido esse despertamento, alguns têm vivido esse despertamento, essa coisa de querer buscar a Deus, buscar a intimidade com Deus, buscar ter um novo momento. A ideia de trazer essa mensagem aqui não é aquela ideia de vamos fazer um voto agora para a gente entrar em 2015 com o pé direito, supersticioso, de último sábado do ano. Não é essa a ideia. A ideia é a gente parar, pensar, refletir sobre o que a gente tem feito da nossa vida, da nossa relação com Deus, e mais uma vez, talvez, entre muitas, dizer para Ele: Deus, eu quero ter intimidade com o Senhor, e eu não tenho tido a intimidade que o Senhor me chamou a ter. O Senhor tem sido para mim um Deus distante, um Deus que não é aquele Deus a quem eu recorro assim nos momentos mais difíceis, de vez em quando, mas não foi esse o projeto de relacionamento que o Senhor trouxe para eu viver e para eu experimentar. E eu queria que a gente fizesse um momento, não necessariamente um voto, mas um momento de a gente
fazer uma oração juntos aqui, para que Deus nos capacite a viver esse novo momento de verdade, né? A olhar para o ano que vem, não porque é 2015, mas olhar para o futuro agora, imediato, como um futuro de uma vida mais dedicada, mais consagrada a Deus e a intimidade com Ele, com a palavra dEle, com as coisas dEle. Amém, gente? Vou fazer a pergunta de novo. Fazer uma oração para que a gente consagre a Deus o nosso futuro imediato. A partir de agora a gente fazer um compromisso diante de Deus. Talvez seja um momento de você fazer mesmo um compromisso. Não, 2015 eu vou ler a Bíblia inteira durante 2015. Isso não é ruim fazer, não. Não é bom você abandonar, né? A palavra fala, não façam votos que vocês não possam cumprir, né? Mas fazer o voto é legal, desde que você venha, como Daniel levou a sério, né? Levar a sério esse compromisso. Então, eu queria fazer esse momento de oração por expressão de desejo. Talvez você não se sinta hoje com o coração tão aquecido, tão íntimo de Deus, tão ardendo pelas coisas de Deus, mas queria que você fizesse uma oração agora comigo nesse sentido, de falar: Deus, eu quero isso, eu não tenho sentido esse fogo arder no meu coração, eu não tenho me sentido tão íntimo, tão perto do Senhor, mas eu quero a partir de hoje viver assim, cada vez mais focar na Tua glória, na Tua palavra, na Tua verdade. Amém? Amém.